Compreender a anatomia e a fisiologia humana é, sob muitos aspectos, o investimento mais fundamental que um indivíduo pode fazer em sua própria existência. O corpo não é apenas o veículo através do qual experimentamos o mundo, ele é o próprio filtro dessa experiência. Quanto mais familiarizados nos tornamos com a mecânica interna que sustenta a nossa vida, mais aptos estamos a tomar decisões que favoreçam nossa saúde, a reconhecer os sinais precoces de desequilíbrio e a responder de forma apropriada quando a biologia falha. Esse conhecimento torna-se uma ferramenta indispensável para navegar no fluxo incessante de informações modernas sobre nutrição, farmacologia e as complexidades das doenças genéticas ou infecciosas. Eventualmente, a fragilidade biológica toca a todos. Em algum momento, a maquinaria perfeita encontra um obstáculo. E quando isso acontece, possuir uma visão clara da própria fisiologia transforma a maneira como lidamos com a vulnerabilidade, seja como pacientes ou como cuidadores. Contudo, é preciso abandonar a ideia simplista de que o corpo humano é apenas uma máquina. Ele transcende a analogia mecânica. Trata-se de uma estrutura de complexidade vertiginosa, organizada hierarquicamente, onde a vida emerge da cooperação. Para estudar essa arquitetura, precisamos observar os níveis de organização biológica. Tudo começa no nível químico, invisível a olho nu, onde átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo se combinam para formar as moléculas essenciais à vida: proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. É a química que dita a estrutura. Essas moléculas então se associam para formar as células, as unidades básicas e fundamentais de funcionamento do organismo. Cada uma das trilhões de células do seu corpo é, em si mesma, um microcosmo vivo, respirando, consumindo energia e excretando resíduos. Mas a complexidade escala rapidamente. Células semelhantes, com origem embriológica comum e função compartilhada, agrupam-se para formar tecidos. No corpo humano, operamos com 4 tipos primários: o tecido epitelial, que reveste e protege; o tecido conectivo, que sustenta e une; o tecido muscular, responsável pelo movimento; e o tecido nervoso, especializado na comunicação rápida. É a união estratégica desses tecidos que dá origem ao nível seguinte: os órgãos. Um órgão é uma estrutura discreta, composta por pelo menos 2, mas geralmente 4 tipos de tecidos, desenhada para realizar funções específicas e complexas. Quando pensamos em saúde, geralmente pensamos neste nível. Sentimos uma dor no estômago, ouvimos o bater do coração ou preocupamo-nos com a saúde dos pulmões. Cada uma dessas condições está associada a uma estrutura anatômica definida. No entanto, nenhum órgão é uma ilha. Para que o organismo sobreviva, os órgãos devem cooperar em redes funcionais, conhecidas como sistemas de órgãos. Um sistema é um grupo de órgãos que trabalham juntos para alcançar um objetivo fisiológico amplo. O sistema digestivo, por exemplo, não é apenas o estômago. É uma linha de montagem biológica que inclui a boca, o esôfago, os intestinos, o fígado e o pâncreas, todos coordenados para transformar matéria bruta em energia celular. Para fins didáticos e acadêmicos, costumamos categorizar esses sistemas em gavetas separadas: o sistema esquelético para suporte, o sistema muscular para movimento, o sistema nervoso para controle e assim por diante. Contudo, é vital lembrar que essa compartimentalização é artificial. O corpo não lê livros de anatomia. Na realidade biológica, as fronteiras se dissolvem. A interdependência é a regra absoluta. Considere, por exemplo, o sistema esquelético. Ele fornece a estrutura para os músculos, mas seus ossos também servem como banco de reservas de cálcio para o sistema nervoso e como a fábrica de células sanguíneas para o sistema cardiovascular. Ou observe o sistema circulatório. Ele transporta hormônios do sistema endócrino, nutrientes do sistema digestivo e gases do sistema respiratório. Quando estudamos patologia, essa interconexão torna-se ainda mais evidente.
Uma falha em um sistema reverbera em todos os outros. Tomemos o diabetes como exemplo clássico. Trata-se primariamente de um distúrbio endócrino envolvendo a insulina. No entanto, suas consequências viajam por todo o corpo. A cicatrização de feridas desacelera à medida que o sistema imunológico perde eficiência. Os rins, partes do sistema urinário, sofrem danos estruturais. O sistema cardiovascular degrada-se, podendo levar à perda de visão devido a danos nos vasos sanguíneos da retina. Portanto, enquanto avançamos neste estudo, separando o corpo em capítulos lógicos para facilitar a compreensão, mantenha sempre em mente a visão holística. O corpo não compartimentaliza suas funções da maneira que nossas aulas sugerem. A maioria dos órgãos acumula múltiplas funções, fazendo bico em diferentes sistemas. O fígado não se limita à digestão. Ele é um gigante metabólico, endócrino e desintoxicante. Assim, estabelecemos a base para nossa jornada. Somos uma colônia de células organizadas em tecidos, estruturadas em órgãos e integradas em sistemas. Mas qual é o objetivo final de toda essa complexidade? Por que gastar tanta energia para manter essa organização? A resposta reside em um conceito fundamental que rege toda a fisiologia: a busca incessante pela estabilidade. Essa estabilidade interna a que nos referimos recebe o nome de homeostase. O termo, cunhado pelo fisiologista Walter Cannon, deriva do grego homeo, significando semelhante, e stasis, significando ficar parado. Contudo, a tradução literal pode ser enganosa. A homeostase não é um estado estático, como uma estátua de mármore imune ao tempo. Pelo contrário, trata-se de um equilíbrio dinâmico, uma dança constante e ininterrupta de ajustes finos. O corpo humano está perpetuamente monitorando o seu ambiente interno e reagindo a flutuações para manter variáveis críticas dentro de limites estreitos e compatíveis com a vida. Imagine o corpo como uma fortaleza sitiada. Do lado de fora, o ambiente externo é caótico, as temperaturas oscilam, a disponibilidade de água varia, agentes patogênicos tentam invadir. Do lado de dentro, o metabolismo celular gera resíduos ácidos e consome nutrientes vorazmente. A homeostase é a capacidade do organismo de manter o seu meio interno, o fluido que banha nossas células, relativamente constante, apesar dessas agressões contínuas. Para realizar essa proeza, o corpo utiliza sistemas de controle sofisticados, que operam predominantemente através de mecanismos de feedback, ou retroalimentação. A grande maioria desses sistemas opera por feedback negativo. Não se deixe enganar pela palavra negativo. Neste contexto, ela não denota algo ruim, mas sim uma resposta que se opõe ao estímulo original, negando-o para restaurar o equilíbrio. O funcionamento desses sistemas depende de 3 componentes essenciais: o receptor, o centro de controle e o efetor. O receptor é o vigia. É um sensor que monitora uma variável específica, como a temperatura corporal ou o nível de glicose no sangue, e envia essa informação através de uma via aferente para o centro de controle. O centro de controle, frequentemente localizado no cérebro, é quem conhece o ponto de ajuste, ou seja, o valor ideal para aquela variável. Ele analisa o sinal recebido e, se detectar um desvio, envia um comando através de uma via eferente para o efetor. O efetor, por fim, é o órgão ou tecido que executa a ação corretiva. Consideremos o controle da temperatura corporal, um exemplo clássico de regulação colaborativa. Os sistemas cardiovascular, tegumentar, respiratório e muscular participam deste balanço térmico. Quando a temperatura interna sobe além do ponto de ajuste, receptores térmicos alertam o hipotálamo. A resposta é imediata. Os vasos sanguíneos próximos à superfície da pele dilatam-se, permitindo que o sangue quente irradie calor para o ambiente. As glândulas sudoríparas são ativadas, e à medida que o suor evapora, ele resfria o corpo. A respiração pode acelerar para liberar ar quente. O estímulo inicial, o calor excessivo, é assim neutralizado. Se a temperatura cai drasticamente, a resposta inverte-se.
Os vasos sanguíneos da pele contraem-se num processo de vasoconstrição, desviando o sangue para os órgãos vitais profundos e preservando o calor central. Os músculos esqueléticos começam a tremer, contraindo-se e relaxando rapidamente para gerar calor metabólico. É o feedback negativo em ação. O corpo detecta a mudança e ativa mecanismos para revertê-la. Outro exemplo crítico envolve a regulação do cálcio, supervisionada pelo sistema endócrino. O cálcio é vital não apenas para os ossos, mas para a contração muscular e a transmissão nervosa. Se os níveis de cálcio no sangue caem, as glândulas paratireoides detectam essa queda e liberam o paratormônio. Este hormônio viaja até os ossos e instrui células especializadas, os osteoclastos, a degradar a matriz óssea, liberando cálcio estocado na corrente sanguínea. Ao mesmo tempo, ordena aos rins que parem de excretar cálcio na urina. O equilíbrio é restaurado às custas da reserva óssea. Embora mais raro, existe também o mecanismo de feedback positivo. Diferente do negativo, que busca estabilidade, o feedback positivo amplifica o estímulo inicial, empurrando a variável para longe do ponto de equilíbrio. Isso é útil em processos que precisam ser concluídos rapidamente e têm um ponto final definido, como a coagulação sanguínea ou o parto. Durante o trabalho de parto, a pressão da cabeça do bebê contra o colo do útero estimula a liberação de oxitocina. A oxitocina causa contrações mais fortes, que empurram o bebê com mais força, o que libera ainda mais oxitocina. O ciclo se autoalimenta e só cessa quando o bebê nasce. A falha nesses mecanismos de homeostase é o que definimos, clinicamente, como doença. Quando o corpo perde a capacidade de regular sua glicose, temos o diabetes. Quando falha em regular a pressão arterial, temos a hipertensão. O estudo da fisiologia é, portanto, o estudo de como o corpo mantém essa ordem interna. E para orquestrar essa sinfonia de feedbacks, receptores e efetores, o corpo depende de duas grandes redes de comunicação. Uma é lenta, química e duradoura, o sistema endócrino. A outra é rápida, elétrica e imediata. É para essa rede de alta velocidade, a mestra da coordenação imediata, que voltaremos nossa atenção agora, o sistema nervoso. O sistema nervoso é a coroa da evolução biológica. É através dessa rede eletroquímica que a matéria se torna consciente de sua própria existência. Enquanto outros sistemas cuidam da manutenção da vida, o sistema nervoso define a experiência de estar vivo. Ele é responsável por 3 funções fundamentais que ocorrem em uma velocidade vertiginosa: a coleta de informações sensoriais, a integração e processamento desses dados e a resposta motora subsequente. Anatomicamente, dividimos essa vasta infraestrutura em 2 domínios principais: o sistema nervoso central, ou SNC, e o sistema nervoso periférico, ou SNP. O sistema nervoso central é o centro de comando absoluto, composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. Devido à sua importância crítica, estas estruturas são as mais protegidas do corpo humano, encerradas em fortalezas ósseas, o crânio e a coluna vertebral, e envoltas por camadas de membranas chamadas meninges, além de flutuarem no líquido cefalorraquidiano, que atua como um amortecedor hidráulico contra traumas. O encéfalo, alojado na cavidade craniana, é dividido em regiões funcionais. Temos o cérebro propriamente dito, o cérebro, com seu córtex convoluto responsável pelas funções superiores: memória, linguagem, raciocínio e consciência. Logo abaixo reside o cerebelo, ou pequeno cérebro, o maestro da coordenação motora fina e do equilíbrio. E na base, conectando tudo isso ao resto do corpo, está o tronco encefálico, o guardião das funções primitivas e vitais, como o ciclo do sono, a respiração e a frequência cardíaca. Conectada ao tronco encefálico, a medula espinhal desce como uma autoestrada de informações, transmitindo sinais entre o cérebro e o resto do organismo. Mas um centro de comando isolado seria inútil sem mensageiros. É aqui que entra o sistema nervoso periférico. Ele consiste em uma vasta rede de nervos, 12 pares de nervos cranianos
e 31 pares de nervos espinhais, que se estendem até as fronteiras mais distantes do seu corpo, da superfície da pele às profundezas das vísceras. O sistema periférico opera em duas vias de tráfego. A via aferente ou sensorial transporta informações do mundo exterior e interior para o cérebro. É ela que avisa que a água está quente ou que o estômago está cheio. A via eferente ou motora faz o caminho inverso, levando ordens do cérebro para os músculos e glândulas. Dentro dessa divisão motora, encontramos uma distinção crucial para a nossa sobrevivência: o sistema nervoso autônomo. Ele governa as funções involuntárias, aquelas que não exigem nosso pensamento consciente, dividindo-se em duas forças opostas e complementares. O sistema simpático prepara o corpo para a ação, a famosa resposta de luta ou fuga, acelerando o coração e dilatando as pupilas. Em contrapartida, o sistema parasimpático é o agente do repouso e digestão, conservando energia e mantendo as funções basais, o estado ideal para o qual buscamos induzir o corpo durante o sono. Porém, para entender a verdadeira natureza do sistema nervoso, precisamos descer ao nível microscópico e examinar a sua unidade funcional: o neurônio. O neurônio é uma célula especializada na excitabilidade. Embora variem em forma, quase todos compartilham uma arquitetura comum: o corpo celular, ou soma, que abriga o núcleo e a maquinaria genética; os dendritos, ramificações que se estendem como galhos de uma árvore para receber sinais de outros neurônios; e o axônio, um cabo longo e único projetado para transmitir impulsos elétricos a distâncias que podem superar 1 metro. Muitos axônios são revestidos por uma substância lipídica chamada bainha de mielina, que atua como um isolante elétrico. Essa bainha não é contínua. Ela possui intervalos chamados nodos de Ranvier. Essa estrutura permite que o impulso elétrico salte de nodo em nodo, em vez de percorrer todo o fio, aumentando drasticamente a velocidade da transmissão neural, que pode chegar a centenas de metros por segundo. A comunicação entre neurônios, no entanto, não é apenas elétrica. Ela é química. O ponto de encontro entre dois neurônios é chamado de sinapse. Curiosamente, eles quase nunca se tocam fisicamente. Existe um abismo infinitesimal entre eles, a fenda sináptica. Quando um impulso elétrico chega ao final de um axônio, ele provoca a liberação de mensageiros químicos chamados neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina ou a acetilcolina. Essas moléculas atravessam a fenda, ligam-se aos receptores do neurônio seguinte e desencadeiam um novo sinal elétrico, garantindo que a mensagem continue sua jornada. É através dessa dança complexa de íons e moléculas que formamos memórias, aprendemos novas habilidades e processamos emoções. O sistema nervoso é rápido, preciso e imediato, mas ele não trabalha sozinho na regulação do corpo. Enquanto os neurônios enviam mensagens instantâneas via cabos, o corpo possui outro sistema de comunicação, um que opera sem fio, liberando sinais na corrente sanguínea para efeitos mais duradouros e sistêmicos. É hora de conhecermos o parceiro silencioso do cérebro, o sistema endócrino. Enquanto o sistema nervoso opera através de uma fiação elétrica rápida e precisa, o sistema endócrino funciona como uma rede de transmissão sem fio. Ele é composto por glândulas sem dutos que lançam suas mensagens químicas, os hormônios, diretamente na corrente sanguínea. Esses hormônios viajam por todo o corpo, banhando cada tecido, mas afetando apenas aqueles que possuem os receptores corretos para ler a mensagem. À primeira vista, parece improvável que uma molécula química minúscula, diluída em litros de sangue, consiga orquestrar funções tão complexas longe de sua origem. No entanto, é exatamente isso que ocorre continuamente. Sem os hormônios, processos fundamentais como o crescimento, o metabolismo, a regulação da temperatura e a reprodução seriam impossíveis. A distinção fundamental entre os dois sistemas de controle reside no tempo e na duração. O sistema nervoso utiliza neurotransmissores para efeitos quase instantâneos, medidos em milissegundos, mas que cessam rapidamente.
O sistema endócrino, por sua vez, é paciente. Seus efeitos podem levar segundos, horas ou dias para se manifestarem, mas tendem a ser muito mais duradouros e abrangentes. No centro dessa operação está uma parceria anatômica crucial: a conexão entre o hipotálamo, uma parte do cérebro, e a glândula pituitária, ou hipófise. Frequentemente chamada de glândula mestra, a hipófise é uma pequena estrutura do tamanho de uma ervilha, localizada na base do crânio. Apesar de seu tamanho modesto, ela comanda a atividade de quase todas as outras glândulas endócrinas, traduzindo os impulsos nervosos do cérebro em instruções hormonais para o resto do corpo. Abaixo dela, no pescoço, abraçando a traqueia, encontramos a glândula tireoide. Seus hormônios são os grandes reguladores do metabolismo basal, determinando a velocidade com que nossas células queimam energia. Anexadas à parte posterior da tireoide estão as minúsculas glândulas paratireoides, as guardiãs dos níveis de cálcio, essenciais para a saúde óssea e a função muscular. Descendo para o abdômen, sobre cada rim, repousam as glândulas adrenais ou suprarrenais. Elas possuem uma dupla personalidade. Sua camada externa, o córtex, lida com o estresse crônico e o equilíbrio de sais minerais. Seu núcleo, a medula, é responsável pela liberação explosiva de adrenalina em situações de emergência, preparando o corpo para o confronto ou a fuga. Próximo dali, aninhado na curva do intestino delgado, está o pâncreas. Ele é um órgão misto, atuando tanto na digestão quanto no sistema endócrino. Sua função hormonal é vital para o controle energético. Ele libera insulina quando o açúcar no sangue está alto, permitindo que as células se alimentem, e glucagon quando o açúcar está baixo, liberando reservas de energia estocada. É um balanço delicado que, quando rompido, resulta em doenças metabólicas graves. A regulação de todos esses hormônios depende quase inteiramente de mecanismos de feedback negativo, buscando sempre aquela homeostase que discutimos anteriormente. Se um hormônio está em excesso, a glândula recebe o sinal para reduzir a produção. Se está em falta, ela é estimulada a produzir mais. É um sistema de autorregulação elegante e silencioso. Por fim, temos as gônadas, os ovários nas mulheres e os testículos nos homens. Embora sejam parte integrante do sistema endócrino, produzindo os poderosos hormônios sexuais que moldam nossas características físicas e impulsionam o comportamento, elas desempenham um papel tão central na continuidade da vida que merecem um capítulo à parte. Esses hormônios sexuais não apenas transformam o corpo durante a puberdade, mas são a chave para a função biológica mais definidora dos seres vivos, a capacidade de criar novos indivíduos. É para essa maquinaria da vida, o sistema reprodutor, que voltaremos nosso olhar agora. A reprodução é o denominador comum da vida. É a diferença fundamental entre o que é vivo e o que é inanimado. Ironicamente, o sistema reprodutor é o único sistema do corpo humano que não é essencial para a sobrevivência do indivíduo. Você pode viver uma vida longa e saudável sem ele. No entanto, para a sobrevivência da espécie, ele é absolutamente indispensável. Na versão humana deste antigo ritual biológico, tudo gira em torno da união de duas células especializadas, os gametas, o espermatozoide masculino e o ovócito, ou óvulo, feminino. Embora o objetivo final seja o mesmo, a fusão de material genético, a anatomia e a fisiologia de homens e mulheres para alcançar esse fim são distintamente diferentes. O sistema reprodutor masculino é projetado para a produção contínua e a entrega eficiente. As gônadas masculinas, os testículos, residem fora da cavidade abdominal, protegidos pelo escroto. Essa localização externa não é um acidente de design. A produção de espermatozoides requer uma temperatura ligeiramente inferior à do resto do corpo. Dentro deles, em túbulos microscópicos, a vida é gerada em escala industrial. Milhões de gametas são produzidos diariamente a partir da puberdade até o fim da vida. Uma vez formados, os espermatozoides viajam para o epidídimo, uma estrutura em forma de vírgula sobre o testículo, onde amadurecem e ganham mobilidade. Dali, em momento oportuno,
São impulsionados através dos ductos deferentes, recebendo fluidos nutritivos e protetores das vesículas seminais e da próstata, formando o sêmen. Finalmente, utilizam a uretra, um canal compartilhado com o sistema urinário, como via de saída. Em contraste, o sistema reprodutor feminino é uma fortaleza interna, projetada não para a quantidade massiva, mas para a qualidade e o suporte à vida. Suas gônadas, os ovários, estão seguras dentro da cavidade pélvica. Diferente dos homens, as mulheres nascem com um estoque finito de gametas. Todos os óvulos que uma mulher terá em sua vida já estão presentes em seus ovários no momento de seu nascimento, em estado latente. A fisiologia feminina opera em ciclos lunares. A cada mês, o sistema endócrino orquestra uma complexa preparação. O revestimento do útero, o endométrio, espessa-se e enriquece-se com sangue, preparando um berço para um potencial embrião. Simultaneamente, um ovário libera um único óvulo maduro que é capturado pelas fímbrias das tubas uterinas, ou trompas de Falópio. É nessas tubas que o encontro crucial geralmente ocorre. Se o espermatozoide conseguir navegar pelo ambiente hostil e encontrar o óvulo, ocorre a fertilização. A célula resultante desce então para o útero, um órgão muscular em forma de pera, capaz de uma expansão extraordinária, para abrigar e nutrir o feto em desenvolvimento por 9 meses. Se a fertilização não ocorre, o corpo percebe que o investimento energético daquele mês não foi utilizado. Os níveis hormonais caem e o revestimento uterino é descartado na menstruação, reiniciando o ciclo. Além da produção de gametas, não podemos esquecer que este sistema também é responsável pelas características sexuais secundárias, a voz grave e a musculatura no homem, o desenvolvimento das mamas e a distribuição de gordura na mulher. Tudo regido pela testosterona, estrogênio e progesterona. Entretanto, para que esse processo de perpetuação da espécie ocorra, o organismo precisa primeiro interagir com o mundo. Precisa encontrar parceiros, identificar alimentos, evitar perigos e navegar no ambiente. Para isso, o corpo depende de janelas de entrada de dados, canais sofisticados que traduzem a energia física do mundo exterior em impulsos elétricos que o cérebro possa compreender. Vamos explorar agora como percebemos a realidade através dos sistemas sensoriais. A nossa experiência da realidade, tudo o que sabemos ser verdade sobre o mundo ao nosso redor, depende inteiramente dos nossos sentidos. O cérebro, trancado na escuridão silenciosa da caixa craniana, conta com canais fisiológicos especializados para detectar, interpretar e responder aos estímulos. Embora a tradição liste 5 sentidos, a neurologia moderna reconhece uma complexidade muito maior, dividindo-os em esterorreceptores, que monitoram o mundo lá fora, e interorreceptores, que vigiam o ambiente interno. Comecemos pelos sentidos químicos, os mais primitivos evolutivamente, o olfato e o paladar. Ambos operam sob o mesmo princípio, a detecção de moléculas dissolvidas. No nariz, o epitélio olfatório é um mosaico de neurônios receptores, que capturam partículas transportadas pelo ar. Curiosamente, o olfato possui uma linha direta com o sistema límbico, a sede das emoções e da memória, explicando por que um simples aroma pode evocar lembranças vívidas de décadas atrás. Já o paladar, ou gustação, é uma questão de sobrevivência imediata. As papilas gustativas na língua não existem apenas para o prazer gastronômico. Elas evoluíram para identificar nutrientes vitais, o doce da energia, o salgado dos eletrólitos, e rejeitar toxinas potenciais, o amargo de muitos venenos. A visão, por sua vez, é o sentido dominante nos humanos, consumindo uma vasta porção do processamento cerebral. O olho humano é uma maravilha da óptica biológica. A luz entra através da córnea, passa pela pupila, cujo diâmetro é ajustado pela íris conforme a luminosidade, e atravessa o cristalino, uma lente que ajusta o foco. O destino final desses fótons é a retina, uma tela viva no fundo do olho. Lá, células fotorreceptoras realizam a mágica da transdução. Os bastonetes, sensíveis à luz fraca,
permitem-nos ver formas e sombras no escuro. Os cones, concentrados na fóvea central, brindam-nos com a percepção de cores e detalhes em alta resolução. O nervo óptico, então, transporta esses impulsos para o córtex visual, onde o cérebro reconstrói a imagem que você vê. Igualmente complexo é o mecanismo da audição. O ouvido é uma obra de engenharia mecânica projetada para converter ondas de pressão no ar em sinais elétricos. As ondas sonoras fazem vibrar o tímpano, que transmite o movimento através de 3 minúsculos ossos: o martelo, a bigorna e o estribo. O estribo, o menor osso do corpo humano, pressiona a janela oval da cóclea, uma estrutura em espiral cheia de fluido no ouvido interno. Dentro da cóclea, o movimento do fluido agita células ciliadas microscópicas. Dependendo de quais células vibram, o cérebro distingue entre um som agudo ou grave. Mas o ouvido interno tem uma segunda função vital: o equilíbrio. O aparelho vestibular, um conjunto de canais semicirculares, detecta a rotação e a posição da cabeça, permitindo-nos caminhar, correr e manter a postura sem cair, desafiando a gravidade a cada passo. Finalmente, temos o sentido mais vasto de todos: o tato. A pele é, na verdade, um lençol gigante de sensores. Mecanorreceptores detectam pressão e textura. Termorreceptores monitoram o calor e o frio. E nociceptores, os sentinelas do perigo, alertam para a dor e o dano tecidual. Além disso, possuímos a propriocepção, o sexto sentido que nos diz onde nossos membros estão no espaço, mesmo de olhos fechados. Para que todos esses sensores funcionem, para que a retina capture luz, para que o ouvido vibre e para que a pele sinta, eles precisam de um suprimento constante e ininterrupto de energia e oxigênio. Eles precisam ser alimentados por uma rede de distribuição logística que alcança cada milímetro cúbico do organismo. É hora de examinar o motor hidráulico da vida, o sistema circulatório. Se as células são os cidadãos microscópicos do corpo, o sistema circulatório é a infraestrutura urbana que torna a vida civilizada possível. Ele é a rede logística suprema, trabalhando incansavelmente 24 horas por dia, desde as primeiras semanas de gestação até o último momento de vida, para entregar oxigênio e nutrientes a cada recanto do organismo, enquanto remove simultaneamente os detritos metabólicos que, se acumulados, seriam fatais. No centro dessa malha hidráulica reside o coração. Frequentemente romantizado como a sede das emoções, anatomicamente ele é uma bomba muscular robusta, do tamanho aproximado de um punho fechado, alojada no mediastino, a cavidade central do tórax. O coração é composto por um tipo de tecido único, o músculo estriado cardíaco, que possui a extraordinária capacidade de autoexcitação. Isso significa que ele gera seu próprio ritmo elétrico, batendo cerca de 100.000 vezes por dia, bombeando o equivalente a milhares de litros de sangue sem nunca pedir descanso. Internamente, esta bomba é dividida em 4 câmaras: 2 átrios superiores, que recebem o sangue, e 2 ventrículos inferiores, responsáveis pela propulsão vigorosa. O lado direito do coração lida com o sangue pobre em oxigênio, enviando-o para os pulmões. O lado esquerdo, mais musculoso, recebe o sangue recém-oxigenado e o lança com alta pressão para todo o corpo. Um sistema de válvulas unidirecionais garante que esse fluxo nunca retroceda. O som familiar do batimento cardíaco, tum-tum, é, na verdade, o som dessas válvulas se fechando bruscamente. Saindo do coração, o sangue viaja por uma vasta rede de tubulações que, se estendidas em linha reta, dariam voltas ao redor da Terra. As artérias são as rodovias de saída. Possuem paredes espessas e elásticas, desenhadas para suportar a alta pressão da onda sistólica gerada pelo coração. À medida que se afastam, elas se ramificam em arteriolas, vasos menores que atuam como registros de controle, contraindo ou dilatando para regular para onde o sangue deve ir, dependendo da necessidade do momento. A viagem termina nos capilares, os menores vasos do corpo, tão estreitos que as células sanguíneas precisam passar em fila indiana. É aqui,
nestes leitos microscópicos, que a mágica da vida acontece. As paredes capilares são formadas por uma única camada de células, permitindo que oxigênio, glicose e hormônios escapem do sangue para nutrir os tecidos, enquanto o dióxido de carbono e a ureia entram para serem descartados. Nenhuma célula viva do seu corpo está a mais do que uma fração de milímetro de um capilar. Para retornar ao coração, o sangue utiliza o sistema venoso. As veias, ao contrário das artérias, operam sob baixa pressão e possuem paredes mais finas. O desafio aqui é a gravidade. Trazer o sangue dos pés de volta ao peito exige engenhosidade. Para isso, as veias, especialmente nas pernas, possuem válvulas internas, que funcionam como degraus de uma escada, impedindo o sangue de cair. Além disso, elas dependem da contração dos músculos esqueléticos ao redor para ordenhar o sangue para cima. O fluido que corre nesses vasos, o sangue, é tecnicamente um tecido conjuntivo líquido. Ele transporta os glóbulos vermelhos, carregadores de oxigênio, os glóbulos brancos, soldados do sistema imunológico, as plaquetas, responsáveis pela coagulação, e o plasma, um rio rico em proteínas e sais minerais. Contudo, para que esse sistema cumpra sua função primordial de oxigenação, ele precisa de um parceiro externo. O sangue pode transportar o oxigênio, mas ele não pode produzi-lo. Ele precisa capturá-lo da atmosfera. E para isso, o corpo depende de um sistema de ventilação mecânica que troca gases com o ambiente a cada poucos segundos. Vamos respirar fundo e explorar agora o sistema respiratório. A vida humana, em sua definição mais imediata, é medida entre a primeira inalação e a última exalação. O sistema respiratório é o guardião desse ritmo vital. Sua função primária é garantir a troca gasosa, capturar o oxigênio da atmosfera para alimentar as fornalhas mitocondriais das nossas células e, simultaneamente, expulsar o dióxido de carbono, o subproduto tóxico do metabolismo. Anatomicamente, o sistema é uma série de cavidades e tubos que filtram, aquecem e umidificam o ar antes que ele toque o tecido delicado dos pulmões. A jornada do ar começa no trato respiratório superior. As narinas atuam como o portal de entrada, onde pelos grossos filtram as partículas maiores. Dentro da cavidade nasal, o ar é turbilhonado por conchas ósseas revestidas de mucosa, ganhando calor e umidade, um processo de climatização essencial. Dali, o ar desce pela faringe, uma encruzilhada compartilhada com o sistema digestivo, e chega à laringe. É aqui que reside a epiglote, uma válvula de cartilagem genial que se fecha automaticamente quando engolimos, impedindo que alimentos entrem nas vias aéreas. A laringe também abriga as cordas vocais, permitindo que a expiração se transforme em fala e canto. Entrando no trato inferior, encontramos a traqueia, um tubo reforçado por anéis de cartilagem em forma de C, que impedem seu colapso. A traqueia bifurca-se nos brônquios primários, direito e esquerdo, que mergulham nos pulmões. A partir deste ponto, a anatomia imita na botânica. Os brônquios ramificam-se repetidamente em tubos cada vez mais finos, os bronquiolos, formando a chamada árvore respiratória. No final de cada um desses minúsculos ramos, chegamos ao destino final, os alvéolos. Imagine cachos de uvas microscópicos, com paredes tão finas que têm a espessura de uma única célula. Temos cerca de 300 milhões dessas bolsas de ar em nossos pulmões. É aqui, na intimidade da membrana respiratória, que o ar encontra o sangue. Por simples difusão, o oxigênio atravessa a barreira e liga-se à hemoglobina nos capilares, enquanto o dióxido de carbono faz o caminho inverso para ser exalado. Para evitar que essas bolsas úmidas colapsem sobre si mesmas devido à tensão superficial, células especiais secretam surfactante, um detergente biológico que mantém os alvéolos abertos e estáveis. Os pulmões em si são órgãos esponjosos e elásticos, alojados na caixa torácica e protegidos por uma membrana dupla lubrificada chamada pleura, que permite que eles deslizem suavemente contra as costelas durante a respiração.
Curiosamente, os pulmões não possuem músculos próprios para bombear ar. A ventilação depende inteiramente da mecânica de pressão negativa. O diafragma, um músculo em forma de cúpula na base do tórax, contrai-se e desce, criando um vácuo que suga o ar para dentro. Quando ele relaxa, o ar é empurrado para fora. Além da troca gasosa, o sistema respiratório desempenha papéis vitais, menos óbvios. Ele é fundamental na regulação do pH do sangue. Ao controlar a quantidade de CO2 exalado, os pulmões ajudam a evitar que o corpo se torne ácido demais ou alcalino demais. Ele também participa da termorregulação, liberando calor e vapor d'água a cada suspiro. No entanto, ao trazer o mundo exterior para dentro de nós, 12 a 20 vezes por minuto, o sistema respiratório também nos expõe a riscos constantes. O ar que nos dá vida está repleto de poeira, poluentes, vírus e bactérias. Por ser uma grande superfície úmida e quente em contato direto com o ambiente, o pulmão é um alvo preferencial para invasores. Para sobreviver a essa exposição contínua, o corpo precisa de uma força de segurança de elite, uma rede de defesa capaz de distinguir o eu do não eu e neutralizar ameaças antes que elas causem danos irreparáveis. Vamos conhecer agora os guardiões silenciosos do sistema imunológico. Em um mundo repleto de micro-organismos invisíveis, vírus, bactérias, fungos e parasitas, o corpo humano é uma fortaleza sob cerco constante. Para sobreviver, desenvolvemos o sistema imunológico, uma infraestrutura de defesa difusa, porém incrivelmente sofisticada, cuja única missão é distinguir o que é eu do que é não eu e neutralizar o invasor. Diferente dos outros sistemas que possuem órgãos centrais óbvios, como o coração ou o cérebro, a imunidade é uma força móvel. Ela opera intimamente ligada ao sistema linfático, uma rede de vasos que drenam fluidos dos tecidos e os filtram através de postos de controle chamados linfonodos. É nestes nódulos, bem como no baço e no timo, que as células de defesa se concentram, monitorando a linfa em busca de sinais de perigo. Nossa defesa opera em duas frentes estratégicas. A primeira é a imunidade inata, ou não específica. É a nossa defesa de fábrica, herdada e pronta desde o nascimento. Ela não discrimina quem é o inimigo. Ela simplesmente bloqueia a entrada. A pele, com sua queratina impermeável e pH levemente ácido, é a muralha externa. As mucosas, com suas secreções pegajosas, são as armadilhas. Quando essa barreira física é rompida, por um corte ou uma infecção, a imunidade inata desencadeia a inflamação. Células sentinelas liberam alarmes químicos como a histamina, que dilatam os vasos sanguíneos. O local fica vermelho, quente e inchado, permitindo que glóbulos brancos vorazes, como os neutrófilos e macrófagos, saiam do sangue e migrem para o tecido, onde engolem e digerem os invasores num processo chamado fagocitose. A febre, muitas vezes temida, é na verdade uma tática desse sistema. Ao elevar a temperatura corporal, o organismo tenta inibir a replicação viral e acelerar o metabolismo de reparo. Mas se a força bruta da imunidade inata falhar, o corpo aciona sua força de elite, a imunidade adaptativa ou específica. Esta é uma resposta aprendida, lenta para começar, mas letalmente precisa. Ela depende de linfócitos T e B. Aqui, o combate é molecular. O sistema reconhece antígenos, marcadores específicos na superfície do invasor. Os linfócitos B atuam como arqueiros. Eles não atacam diretamente, mas produzem anticorpos, proteínas em forma de hexagranulos que viajam pelos fluidos corporais, ligam-se aos patógenos e os marcam para destruição ou neutralizam suas toxinas. Já os linfócitos T são os soldados de infantaria e os generais. Os T citotóxicos atacam células do próprio corpo que foram infectadas por vírus ou se tornaram cancerosas, induzindo-as ao suicídio celular programado, a apoptose. Os T auxiliares, por sua vez, coordenam toda a resposta, estimulando outras células a lutar com mais vigor. A beleza da imunidade adaptativa reside na memória. Após vencer uma batalha,
Algumas dessas células tornam-se células de memória. Elas permanecem no corpo por décadas, guardando o registro do inimigo. Se o mesmo patógeno tentar invadir novamente anos depois, a resposta será tão rápida e avassaladora que muitas vezes nem sequer percebemos que fomos infectados. É esse o princípio biológico que torna as vacinas possíveis, um treinamento simulado para uma guerra real. No entanto, patógenos não são a única coisa estranha que entra em nosso corpo. Diariamente, introduzimos voluntariamente quilos de matéria externa, complexa e potencialmente perigosa, com um propósito diferente: a nutrição. O corpo precisa acolher essa matéria estranha, desmantelá-la quimicamente e absorver apenas o que é útil, rejeitando o resto, tudo isso sem ativar uma resposta imune destrutiva. É um equilíbrio delicado que ocorre no tubo mais longo e movimentado do organismo. Vamos seguir o caminho do alimento através do sistema digestivo. Há um ditado popular que afirma: você é o que você come. Fisiologicamente, porém, isso não é totalmente preciso. A verdade mais exata seria: você é o que você absorve. O sistema digestório é a refinaria biológica responsável por essa transformação crucial. Sua missão é desmontar a matéria complexa dos alimentos, proteínas, carboidratos e lipídios, até suas unidades moleculares mais básicas, permitindo que elas atravessem as fronteiras celulares e se tornem parte de nós. Anatomicamente, o sistema é um longo tubo contínuo, o canal alimentar, que se estende da boca ao ânus, medindo cerca de 9 metros se fosse esticado. Tecnicamente, o interior desse tubo ainda é considerado fora do corpo. O alimento que você engole não está verdadeiramente dentro de você até que atravesse as paredes intestinais e entre na corrente sanguínea. O processo começa muito antes da primeira garfada. O aroma ou a visão da comida acionam a fase cefálica, onde o cérebro instrui as glândulas salivares a prepararem o terreno. Na boca, ocorre a digestão mecânica através da mastigação e a digestão química inicial, onde enzimas na saliva começam a quebrar amidos. O alimento torna-se um bolo alimentar macio, pronto para a descida. Engolir é um ato voluntário que se torna um reflexo involuntário. Uma vez no esôfago, o bolo é impulsionado não pela gravidade, mas pelo peristaltismo, ondas rítmicas e coordenadas de contração muscular que empurram o conteúdo para baixo, permitindo que você engula até mesmo se estivesse de cabeça para baixo. O destino imediato é o estômago, um saco muscular em forma de J, que atua como um tanque de mistura e esterilização. Ali, em um ambiente intensamente ácido, o alimento é banhado em sucos gástricos e enzimas como a pepsina. As paredes musculares do estômago amassam e revolvem o conteúdo até que ele se transforme em um líquido pastoso e ácido chamado quimo. Mas a verdadeira mágica da absorção acontece no estágio seguinte, o intestino delgado. É aqui que o quimo encontra secreções vitais vindas dos órgãos acessórios. O fígado, a maior glândula do corpo e nossa fábrica química central, envia a bile, armazenada na vesícula biliar, para emulsificar as gorduras, quebrando grandes gotas de óleo em gotículas microscópicas. O pâncreas, por sua vez, libera um coquetel de enzimas poderosas para digerir todas as categorias de nutrientes, além de bicarbonato para neutralizar a acidez perigosa que veio do estômago. O intestino delgado é uma maravilha da engenharia de superfície. Seu revestimento interno não é liso, ele é dobrado e coberto por milhões de projeções em forma de dedos chamadas vilosidades, que por sua vez possuem microvilosidades. Essa arquitetura fractal aumenta a área de superfície de absorção para o tamanho aproximado de uma quadra de tênis. É através dessa vasta fronteira aveludada que os nutrientes finalmente entram no sangue e na linfa. O que sobra, fibras indigestas, água e bactérias, segue para o intestino grosso, ou cólon. Aqui não há digestão enzimática. A tarefa principal é a recuperação de água e eletrólitos, transformando o líquido residual em material sólido.
O cólon também abriga trilhões de bactérias simbióticas, nossa flora intestinal, que sintetizam vitaminas vitais, como a vitamina K, em troca de abrigo e alimento. Ao final dessa jornada, o corpo extraiu a glicose, os aminoácidos e os ácidos graxos necessários para sustentar a vida. Mas ter combustível no tanque é apenas o primeiro passo. Para que a vida animal prospere, esse combustível precisa ser queimado para gerar movimento. Precisamos converter a energia química da digestão em energia mecânica de ação. É hora de examinarmos os motores biológicos que nos permitem interagir fisicamente com o mundo. O sistema muscular. O movimento é a expressão mais visível da vida animal. Da pulsação rítmica do coração à corrida explosiva de um atleta, tudo depende da capacidade única de um tecido biológico converter energia química em força mecânica. Esse é o domínio do sistema muscular, o motor do corpo humano. Embora existam mais de 600 músculos individuais que variam de tamanho, desde o minúsculo estapédio no ouvido médio até o vasto glúteo máximo, todos operam sob o mesmo princípio fundamental, a contração. Músculos não empurram, eles apenas puxam. Eles geram movimento encurtando suas fibras. Classificamos esse tecido em 3 tipos distintos, cada um adaptado a uma função específica. Primeiro, temos o músculo liso, ou visceral. Ele trabalha silenciosamente nos bastidores, revestindo as paredes de órgãos ocos, como o estômago, os intestinos e os vasos sanguíneos. Suas contrações são lentas, sustentadas e involuntárias, movendo fluidos e alimentos sem que você precise pensar nisso. Segundo, temos o músculo cardíaco, encontrado exclusivamente no coração. Ele é uma maravilha de resistência, estruturado em uma malha elétrica que permite que todas as fibras se contraiam em uníssono, bombeando sangue incansavelmente. E terceiro, o mais familiar de todos, o músculo esquelético. Este é o tecido voluntário, estriado, que obedece ao seu comando consciente. É ele que nos permite manipular o ambiente, falar e nos mover. Mas para entender a verdadeira natureza da força, precisamos olhar para dentro da célula muscular, para uma estrutura microscópica chamada sarcômero. O sarcômero é a unidade funcional da contração. Imagine milhões de filamentos de proteínas, actina, fina, e miosina, grossa, empilhados em paralelo como dentes de 2 pentes entrelaçados. Quando o cérebro envia um sinal para o movimento, cálcio é liberado dentro da célula. Isso expõe sítios de ligação na actina. As cabeças da miosina, agindo como minúsculos remadores, agarram-se à actina e puxam, fazendo os filamentos deslizarem uns sobre os outros. O sarcômero encurta, o músculo contrai. Tudo isso consome vastas quantidades de ATP, a moeda energética que acabamos de produzir na digestão. Curiosamente, nem todos os músculos esqueléticos são iguais. Eles vêm em sabores metabólicos diferentes. Temos as fibras de contração lenta, tipo ímus, ricas em mioglobina e mitocôndrias. Elas são vermelhas, dependem de oxigênio e são incansáveis, perfeitas para a postura e a resistência. Em contraste, temos as fibras de contração rápida, tipo sigmas, que são mais pálidas. Elas queimam açúcar rapidamente sem oxigênio para gerar explosões de força bruta, mas fatigam-se em questão de segundos. O exercício físico não cria novas células musculares. Você nasce com um número fixo delas. O que o treino faz é hipertrofia. Ele estimula as células existentes a fabricarem mais filamentos de proteína, tornando-se mais espessas e fortes para lidar com a carga. No entanto, toda essa força gerada pelos músculos seria inútil se não tivesse onde ser aplicada. Um motor potente precisa de um chassi resistente. Para que a contração muscular se transforme em movimento útil, ela precisa de alavancas rígidas para puxar contra a gravidade. Ela precisa de uma arquitetura de suporte sólida e articulada. Vamos examinar agora a estrutura que dá forma à nossa existência, o sistema esquelético. Para que a força muscular se traduza em movimento, ela precisa de algo rígido contra o qual puxar. O sistema esquelético é a moldura sobre a qual a obra-prima humana é construída.
Frequentemente imaginamos os ossos como estruturas secas, brancas e inertes, como as que vemos em museus. Mas, dentro do corpo vivo, o esqueleto é um tecido dinâmico, úmido e vascularizado em constante renovação. Composto por 216 ossos na idade adulta, o sistema divide-se arquitetonicamente em duas regiões. O esqueleto axial forma o eixo central do corpo. O crânio, que protege o cérebro, a coluna vertebral, que abriga essa medula, e a caixa torácica, que guarda o coração e os pulmões. Anexado a este eixo está o esqueleto apendicular, os ossos dos membros superiores e inferiores, juntamente com as cinturas pélvica e escapular, que nos conferem mobilidade e interação com o mundo. Mas a função dos ossos transcende o mero suporte mecânico. O esqueleto é um órgão metabólico ativo. Ele atua como um banco mineral, armazenando 99% do cálcio do corpo. Se o sangue torna-se pobre em cálcio, um mineral vital para a função nervosa e cardíaca, o esqueleto prontamente libera suas reservas para restaurar o equilíbrio. Além disso, no interior protegido dos ossos longos e chatos, reside a medula óssea vermelha, a fábrica do sangue, onde bilhões de glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas são produzidos diariamente num processo chamado hematopoiese. Microscopicamente, o tecido ósseo é uma maravilha de engenharia de materiais. Ele combina a dureza dos cristais de hidroxiapatita, cálcio e fósforo com a flexibilidade das fibras de colágeno. Sem o mineral, o osso seria mole como borracha. Sem o colágeno, seria quebradiço como vidro. Juntos, formam uma estrutura capaz de suportar cargas imensas sem fraturar. Essa estrutura não é estática. Durante toda a sua vida, seus ossos estão sendo reformados por uma dança celular silenciosa. Células chamadas osteoclastos atuam como equipes de demolição, dissolvendo o osso velho e microfraturado. Logo atrás delas, vêm os osteoblastos, os pedreiros biológicos, que depositam nova matriz óssea fresca. Graças a esse processo de remodelação, você troca seu esqueleto inteiro a cada 10 anos, garantindo que a estrutura permaneça forte e adaptada às cargas que você impõe a ela. Onde dois ossos se encontram, temos as articulações. Para evitar que o atrito destrua essas superfícies duras, as extremidades ósseas são revestidas por uma cartilagem hialina lisa e banhadas por líquido sinovial, um lubrificante biológico mais escorregadio que gelo sobre gelo. É essa engenharia articular que permite a fluidez dos nossos gestos. Assim, temos um organismo completo, sustentado por ossos, movido por músculos, controlado por nervos e hormônios, nutrido pela digestão e circulação e defendido pelo sistema imune. No entanto, toda essa maquinaria interna precisa ser contida. Ela precisa ser embalada e separada do ambiente externo para não ressecar ou desmoronar. Precisamos de uma fronteira final, uma barreira que seja, ao mesmo tempo, resistente e sensível, impermeável e comunicativa. Vamos concluir nossa jornada examinando o revestimento que nos define e nos protege, o sistema tegumentar. Finalmente, chegamos à fronteira. O sistema tegumentar, dominado pela pele e seus anexos, cabelos, unhas e glândulas, é o guardião que define onde o eu termina e o resto do universo começa. Frequentemente subestimada como um simples invólucro, a pele é, na verdade, o maior e mais pesado órgão do corpo humano, uma barreira ativa e inteligente que desempenha funções vitais de proteção, regulação térmica e sensação. Estruturalmente, a pele é uma maravilha de duas camadas. A superfície externa, que você vê e toca, é a epiderme. Curiosamente, a camada mais externa da epiderme é composta inteiramente por células mortas, preenchidas com uma proteína dura e impermeável chamada queratina. Nós trocamos essa armadura invisível continuamente. A cada mês, você substitui praticamente toda a sua epiderme, descartando células velhas e gerando novas nas camadas basais profundas. É também aqui que residem os melanócitos, células artísticas que produzem melanina, o pigmento que nos dá cor
e absorve a radiação ultravioleta prejudicial, agindo como um escudo químico natural. Logo abaixo, encontra-se a derme, o verdadeiro coração funcional da pele. Feita de tecido conjuntivo resistente e elástico, a derme é viva e pulsante. Ela é irrigada por uma rede complexa de vasos sanguíneos que ajudam na termorregulação. Quando o corpo superaquece, esses vasos se dilatam, liberando o calor. Quando esfria, eles se contraem, preservando a temperatura central. A derme também abriga as glândulas exócrinas. Temos as glândulas sebáceas, que secretam óleo para manter a pele flexível e impermeável, e as glândulas sudoríparas. Existem milhões delas espalhadas pelo corpo. As glândulas écrinas produzem o suor aquoso para resfriamento, enquanto as glândulas apócrinas, concentradas nas axilas, respondem ao estresse emocional com uma secreção mais densa. Em uma adaptação evolutiva fascinante, as glândulas mamárias, que nutrem a vida recém-nascida, e as glândulas ceruminosas, que protegem o ouvido, nada mais são do que versões altamente modificadas dessas glândulas de suor. Brotando da derme, temos os pelos e cabelos. Embora nos humanos modernos sua função de isolamento térmico seja limitada, eles permanecem como sensores táteis requintados. Envolvendo a base de cada folículo piloso, existe um plexo nervoso que detecta o menor movimento do fio, alertando-nos sobre a presença de um inseto muito antes de ele tocar a pele. E nas pontas dos dedos, as unhas, placas densas de queratina, oferecem proteção e suporte mecânico, transformando nossos dedos em ferramentas de precisão capazes de manipular o mundo com delicadeza. Ao encerrarmos esta viagem pela anatomia humana, do núcleo dos ossos à superfície da pele, uma verdade se torna evidente. Nós não somos uma coleção de peças sobressalentes. Não somos apenas um sistema nervoso, ou um esqueleto, ou um coração. Somos uma unidade integrada. Cada sistema que exploramos hoje depende intimamente dos outros. O sangue alimenta os nervos comandam os músculos protegem os ossos, e os ossos fabricam o sangue. É um ciclo contínuo de cooperação, uma sinfonia biológica que toca ininterruptamente, sem que você precise reger uma única nota. Agora, enquanto sua mente absorve esse conhecimento por osmose, seu corpo continua a realizar essas milhares de funções silenciosas para você. Você pode confiar na sua biologia. Você está seguro dentro dessa fortaleza fisiológica. Deixe que o conhecimento se assente. Deixe que os sistemas entrem em seu ritmo de repouso. Descanse e deixe a natureza fazer o resto.